anunciado, então, pelo menos ontem eu vi anunciado no canal de televisão aqui, a tal da televisão 4K Ultra HD curva. Já viram o anúncio dessa televisão da Samsung? Tá? É importante a gente esclarecer um pequeno detalhe sobre esse aparelho, porque obviamente em muitas situações o cliente, né, o cara que está interessado em comprar um aparelho, ele vai consultar o técnico, talvez ele deveria fazer isso, consultar o técnico sobre o que o técnico acha do equipamento, tá? Uma informação importante desse televisor de tela curva que a Samsung colocou no mercado é que o comercial dela, ele induz o comprador a achar que ele está comprando uma TV com tela OLED, porque ela tem a tela curva e o anúncio é muito semelhante ao televisor de tela curva que a LG lançou no mercado, só que o da LG é um televisor OLED realmente. E esse televisor da Samsung, eu tenho até uma foto dele aqui, deixa eu ver se eu localizo, só para poder deixar o pessoal localizado no tempo do espaço. Eu acho que esse cara é... Não é esse cara. Essa televisão aí, que está sendo anunciada pela Samsung, ela começou sendo colocada no mercado lá no Rio de Janeiro a R$10 mil, porque é um televisor 4K, tá? Já baixou para 3 mil. Não é uma televisão de OLED, é uma televisão de LCD. Eles conseguiram encurvar o cristal de LCD. A televisão tem a tela realmente curvada, como o formato dela mostra, mas não é um televisor de OLED. Porém, o anúncio dela, ele leva o cliente a achar que está comprando uma TV de OLED. Na verdade, não é, tá? E um outro detalhe, a qualidade de imagem desse aparelho é ruim. A qualidade desse aparelho, a imagem dele é ruim, tá? E um item importante, o usuário, ela for comprar uma TV 4K porque ela tem o dobro de definição. Então, o 4K diz é isso, né? Televisão Ultra HD, então a imagem ultra alta definida. Só que tem um pequeno detalhe: quantas emissoras de televisão vocês conhecem que transmitem em 4K? Tem? Quantas? Não tem, tá? A única transmissão feita foi na Copa do Mundo em 1 ou 2 jogos. E olhe lá, tá? Não existe transmissão em 4K. Provavelmente vai demorar um pouquinho, porque o equipamento para você gerar o conteúdo em 4K é muito caro, muito mais caro que o equipamento para gerar o conteúdo em alta definição de 1080 linhas, certo? Você não tem equipamento de Blu-ray 4K disponível também no mercado. Tá? Então o usuário que comprar achando que vai ter algo maravilhoso, vai ficar profundamente decepcionado, porque devido ao televisor ter uma resolução maior, a imagem que ele vai mostrar será pior do que de um TV HD convencional. É a mesma situação que ocorreu quando surgiram os televisores de tubo de tela plana, que tinham 720 linhas de resolução. Normalmente acontecia do cliente comprar uma TV de tela plana, uma Sony Vega, uma LG Flatron, e ligar reclamando que o televisor novinho que ele comprou tem a imagem pior do que a TV velha que ele possuía. Não é que o televisor tivesse a imagem pior, o televisor tinha mais resolução, maior quantidade de linhas de resolução, mas o sinal que chega a ele é o mesmo do televisor convencional. Então ele começa a mostrar, além do sinal de imagem, os defeitos. O chuvisco é mais intenso, o fantasma é mais intenso, a abertura entre as linhas de varredura é mais intensa. A mesma coisa acontece nessa situação, tá? Eu fico alerta para vocês orientarem os clientes e saberem, na hora que o cliente perguntar, poder responder realmente, tá? Eu queria comprar daqui, o que você acha? Acho que você vai fazer um péssimo negócio. Você vai comprar um elefante branco. É um elefante branco. É um aparelho caro, é um aparelho que não é na realidade o que ele mostra que pode ser. Não é uma televisão de OLED, é uma televisão de LCD com backlight de LED. O anúncio dela é um anúncio bem mentiroso, porque ele não disse se ela é de LCD, não disse se é de LED, não disse se é de OLED, não tem uma especificação sobre isso. E o resultado final, o cliente vai ficar decepcionado. Se foi você que disse para o cara que era bom comprar, ele vai ficar decepcionado com a televisão e com você também, tá? Então, eu queria
queria fazer esse alerta a vocês. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre a televisão de OLED, vocês vão entender a diferença real entre o TV de OLED e o televisor com tela de LCD, tá? Mas esse da Samsung não é OLED, ele é um televisor com tela de LCD, eles encurvaram o cristal e a iluminação, o backlight é feito com LED, tá? Então a gente vai passar o tema inicial, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre atualização de software. Embora não seja um assunto assim, uma novidade, tá? A gente tem visto que tem muita gente com dúvida em relação ao programa de atualização de software, tá? Da mesma maneira que no passado, quando começaram a surgir os televisores que tinham modo de serviço, né, que usavam remoto para entrar no modo de serviço e ajustar as coisas, muita gente tinha dúvidas em relação para que aquilo servia, como utilizar o sistema de modo de serviço no televisor, tá? Então, muitos têm ainda dúvidas em relação a essa parte de software. A gente vai tentar tirar algumas dúvidas aqui em relação a isso. O momento que você deve pensar realmente em fazer uma atualização, o momento em que não vai adiantar fazer uma atualização e como realizar de maneira correta uma atualização de software, tá? É importante a gente saber o seguinte, não é tudo que você vai solucionar em termos de falhas no televisor que se resolve atualizando um software. Volta e meia a gente recebe perguntas. Eu estou com uma televisão que não está acendendo nada, nem o LED do stand-by. Se eu atualizar o software, resolve? Não está acendendo nem o LED do stand-by. A pergunta é: a televisão tem fonte? A fonte funciona? Tem um 3V3 ou 5 volts que alimenta a placa principal do aparelho, tá? Então muita gente escuta às vezes aquela história, ditado popular, o cara escutou o galo cantar, não sabe aonde ele cantou, nem qual é a raça do galo, nem qual é a cor do galo, certo? Então tem que ter muita atenção para não se aumentar o tamanho do problema do aparelho. É óbvio que tem surgido muitos problemas em relação ao software, o sistema operacional, por assim se dizer, do televisor. Na realidade, o software do televisor, a gente vai comparar mais ou menos com o software ou o sistema operacional de um computador, tá? O computador, você compra um computador sem sistema operacional, você liga ele e fica só lá com aquele tracinho piscando na tela e mais nada. Ele sozinho não funciona, ele precisa de um sistema operacional para poder trabalhar. Normalmente se trabalha instalando um Windows, ou poderia ser um Linux, são os dois sistemas mais conhecidos, principalmente o Windows, e o computador vai passar a operar a partir do sistema operacional dele estar funcionando corretamente, a partir do software operacional estar funcionando. Nos televisores acontece a mesma coisa. Embora não seja um software tão complexo quanto um Windows ou um Linux, todos os televisores têm uma memória de armazenamento onde é instalado esse software que vai permitir o televisor poder funcionar. Então, pico de energia, até mesmo erros do usuário no manuseio do equipamento podem causar alguma falha nesse software, como acontece em computadores, computador que é desligado errado, um computador que alguém puxa a tomada com o computador ainda funcionando, e quando você vai ligar de novo o computador trava, daquelas telas azuis, não consegue prosseguir no funcionamento do Windows, porque corrompeu algum dado do sistema operacional, e no caso do computador você tem que reinstalar o Windows, reinstalar o software do computador. No televisor acontece mais ou menos a mesma coisa. Por N situações, em alguns casos por situação de má qualidade do projeto do aparelho, tá? O próprio uso do aparelho, mesmo em condições normais, não houve pico de energia elétrica, não houve nenhum erro de operação do usuário, mas pela própria falha do projeto, o equipamento, com o passar do tempo, ele tende a apresentar uma falha no seu software. Uma das marcas que maior tem essa tendência é a AOC, tá? Basicamente, qualquer televisor AOC, em um determinado dia, ele vai, ao ser ligado, congelar o logotipo da AOC no meio da tela. Durante um certo tempo, o logotipo depois vai apagar
o televisor permanece ligado, mas não tem som e não tem imagem. Tá? É uma falha corriqueira, é uma falha característica de todo o aparelho da AOC. Basicamente, todos os modelos vão apresentar esse tipo de falha um dia. E como a AOC, desde 2012, fabrica os televisores para Philips, e também para Sony, e atualmente também para Panasonic, tá? A tendência é que nessas marcas também o tipo de falha venha a ocorrer. Nas Philips tem ocorrido muito. Televisor Philips que você liga, aparece o logotipo Philips na tela, ele fica lá um certo tempo, ele desaparece e o televisor não tem som, não tem imagem, não obedece a comando nenhum. É uma falha também do software que pode ser resolvida através de uma atualização correta do software do equipamento. Tá? Então a gente vai, primeiramente, observar o seguinte. Tá? Antes de você pensar em atualizar um software porque o aparelho não quer ligar, porque o aparelho está travado no logotipo, porque o aparelho não obedece aos comandos, o primeiro passo é tentar resetar o aparelho, que é mais simples do que você tentar atualizar o software dele. Em algumas situações, em algumas marcas e modelos, você aplica um reset no equipamento e o equipamento volta a funcionar. Normalmente, se você aplica o reset para ele volta a funcionar, recomenda-se, tá? Não obriga-se, mas recomenda-se que mesmo assim, ele tendo voltado a funcionar somente com o reset, você atualize o software para evitar que aquilo volte a ocorrer, tá? Agora, eu não estou dizendo também que se você fizer isso, ela não vai dar mais problema, tá? Existem algumas situações aí mais específicas de certas marcas em que você reseta, ele volta a funcionar, você atualiza, entrega para o cliente, uma semana depois ele volta com o mesmo problema. Aí você repete os procedimentos, ele volta para a casa do cliente funcionando, daqui a uma semana ele volta com o mesmo problema. Aí nós não temos mais uma falha apenas do software. Aí existe uma falha de um componente, normalmente memória EPROM do aparelho. Isso será comum nos televisores Philips, dessas últimas linhas, que terminam com 07 e com 17. 3007, 4007, 3017, 4017, 5007, 5017, e por aí vai. Toda essa linha, principalmente as 4000, como uma das que foi mais vendidas, 3000 e 4000, elas, em algumas situações, não estou dizendo que em todas, mas em algumas situações você reseta o aparelho volta a funcionar, você atualiza o software, deixa ele em teste, funciona, você manda para cá do cliente, uma semana depois ele volta com o mesmo problema. Nesse caso, normalmente, o defeito está na EPROM, a gente chama de EPROM NVM. É uma EPROM que é ligada ao microprocessador. Como era a mesma coisa daquela EPROM que tinha no televisor de tubo. Todo TV de tubo, com microprocessador, não tem uma EPROMzinha ligada no micro? Ali ficava a sintonia, a programação que o usuário fez, televisor LCD, o televisor LED, ou OLED, o plasma, todos eles têm essa memória também. Tá? Vai ter uma EPROMzinha SMD, 24C, 64, 624, 128, dependendo do aparelho, mas todos eles vão ter essa EPROM chamada EPROM NVM, ligada ao micro. Nos Philips, normalmente, quando o defeito de travamento no logotipo da Philips repete após você ter resetado e atualizado o software, tá? Normalmente a recomendação é a troca dessa EPROM. A troca dessa EPROM resolve o problema. Agora é que eu vou conseguir EPROM gravada? Não precisa conseguir EPROM gravada, você vai botar uma EPROM virgem no lugar, porque essa EPROM, como ela é ligada no micro, quando você liga o aparelho, automaticamente o micro carrega na EPROM os dados que estão dentro da ROM interna dele para o aparelho começar a funcionar. A única coisa que vai acontecer quando você tirar uma EPROM NVM e botar uma virgem no lugar é que quando você ligar o aparelho vem pedindo para você configurar idioma, ajustar a hora, sincronizar canal, aquele procedimento básico que todo televisor novo, quando o cliente instala, o televisor vai pedir. Ele não foi programado, eles são de fábrica da EPROM zerada.
o usuário que vai configurar o aparelho de acordo com as necessidades dele. Se é TV a cabo, se é TV por antena, o que ele vai ligar no televisor, quais são as entradas que vão ser utilizadas. Isso o usuário programa. Quando você trocar uma para um NVM, ela vem vazia e ele vai vir pedindo todas essas informações. Mas ele vai vir funcionando, tá? Então fica a dica para aparelhos Philips. O aparelho estava travado, eu resetei, ele voltou a funcionar. Atualizei o software, deixei em teste, funcionou perfeitamente. Uma semana depois, está na casa do cliente, ele volta exatamente do mesmo jeito. Então, nesse caso, a recomendação para evitar um próximo retorno é trocar a EPROM NVM. Tá? Agora, uma dica importante. Por que o software se corrompe? Por que o software se danifica de alguma maneira? Muitas vezes, como eu falei, no caso da OC principalmente, falha do próprio projeto. Tá? Mas em várias situações, é problema na fonte do aparelho que ocasionou aquela falha de software. Então é muito importante que, se você pegou um televisor que está com problema de software, você atualizou e voltou a funcionar, checa a fonte, verifica se não tem nenhum capacitor com aparência estranha, os eletrolíticos principalmente, algum capacitor com aparência estranha, que a capinha plástica não tenha mudado de cor, que ela não tenha encolhido, o capacitor não esteja meio cabeçudinho, lá da cabecinha meio redonda, já querendo estufar, ou mesmo que tudo aparentemente esteja lindo e maravilhoso na placa da fonte, na medida do possível, verifica se não existe ripple saindo em uma das linhas, principalmente na linha de stand-by, vai ser uma linha de 3V3 ou uma linha de 5 volts. Porque um ripple que possa estar presente ali, ele pode não impedir que o aparelho funcione. É um ripple, é uma ondulação que não deveria estar presente naquela tensão contínua, mas está. Ele não impede que a TV funcione, mas no funcionamento do aparelho, aquele ripple acaba danificando uma linha de comando dentro do software e causando o retorno do aparelho com o mesmo tipo de problema de travamento. Tá? Então é importante checar o ripple das saídas de fonte. Alguém vai perguntar, como é que eu checo isso? Como é que se checa o ripple numa fonte? Osciloscópio. Mas eu não tenho osciloscópio. Infelizmente, você vai ter que pensar em ter um osciloscópio, tá? Tudo evolui. A eletrônica vem evoluindo desde que surgiu. Surgiu aonde? Na época do rádio Galena, né? O primeiro aparelho eletrônico que só tinha uma peça que era o diodo para poder captar as emissoras, foi o rádio Galena. Início do século XX. A coisa veio evoluindo, surgiu a válvula, surgiu o transistor, surgiu o circuito integrado, surgiu o componente SMD, surgiram os microprocessadores, a televisão deixou de ser de tudo para ser de LCD, daqui a uns 20 anos a televisão vai ser holográfica, vai ter imagem no meio da sala que vai poder rodar em volta da imagem para olhar a imagem tudo quanto é lado. A coisa vai evoluindo. Você não pode continuar consertando a TV só com um ferro de soldar formato machadinha, certo? E uma lâmpada série com 2 pontinhos que está fechando o curto no circuito. Eu acho que nessa geração o físico da inteligência menos de 70 anos ele já fala rapidamente com resistência no fio. Isso. Hoje a gente tem celulares comunicando com o corpo, tá? Isso é uma evolução muito grande. Sim, a tendência, né, já que você vai evoluindo, descobrindo mais coisas, é que as próximas descobertas elas sejam cada vez mais rápidas, né? E a nossa necessidade é tentar acompanhar essa evolução. Não vai acontecer nada disso. Se você é um cara bom assim, quer ser otimista, né? Vai ter uma guerra, vai ter um cometa, vai acabar com tudo, então não vai ter mais problema. Se isso não acontecer, você vai ter que comprar um osciloscópio, não tem jeito. Tá? Então pensem nisso, tá? Se não começar uma guerra e acabar o mundo, ou cair um cometa e acabar o mundo, você vai ter que comprar um osciloscópio para continuar apresentando televisão. Tá? Eu prefiro a terceira opção, comprar um osciloscópio. Certo? Tem gente que pode preferir as outras coisas para não gastar dinheiro.
brincadeira, eu prefiro cair um cometa que eu não tenho que comprar um osciloscópio. Não duvide disso, mas, brincadeiras à parte, você quer se manter na profissão, você quer continuar ganhando dinheiro, você quer até aumentar sua clientela, se especializando mais nos equipamentos, tem que investir na bancada. Não adianta, não dá para você consertar mais os equipamentos modernos com as ferramentas que nós usamos para consertar Philips 384, Philips KL1, coisas do gênero. Alguma coisa você até faz, mas em certas situações, se não tiver a ferramenta correta, você vai ficar dando cabeçada na parede. Tá? E, em geral, se você não tem a ferramenta correta, a maior tendência de acontecer é o quê? Você dá um orçamento errado. Sem as ferramentas corretas, você condenar a placa errada do equipamento. Tá? Sem saber como o equipamento funciona, você condenar a placa errada do equipamento. Aí você condena a placa principal do aparelho. O cliente aceita o orçamento. Você compra a placa principal do aparelho, você coloca no aparelho, você liga o aparelho na tomada e o aparelho não funciona, porque o defeito não era a placa principal. Mas o cliente já aprovou o orçamento. Significa que a partir daí você vai começar a pagar para trabalhar. Você já comprou a placa e não era ela. Então só sobraram mais duas, né? Se você der mais um tiro errado, já era, né? Eu trocou a placa principal, não é, vou trocar a Tecom, que é a mais barata que é a fonte. Não era, é a fonte. Você está pagando duas vezes para trabalhar. Então, se você tem que saber como a coisa funciona e ter as ferramentas para poder testar. Se você não tem as ferramentas para poder testar, fica difícil. Tá? Por exemplo, o caso que eu estou falando do Ripple, voltando à história do Ripple na fonte. A fonte tem o Ripple, você não tem o osciloscópio, você não consegue ver. Você atualizou o software, funcionou, tu manda para casa do cliente. Ele vai virar um ioiô. Ele vai para casa do cliente e volta. Ele vai para casa do cliente e volta. Ele vai para casa do cliente e volta. Porque o Ripple continua lá. E o Ripple, o que vai acontecer com ele com o passar do tempo? Ele vai aumentando. Que o capacitor que está com problema e é o causador do Ripple, ele vai deteriorando a cada dia, a cada momento, ele vai perdendo mais capacitância, vai se alterando. O Ripple vai de um Ripple que prejudica o aparelho uma vez por semana, vai chegar um Ripple que não deixa nem mais a TV ligar. Certo? E é óbvio que nós sabemos muito bem que a cara do cliente, quando ele traz o aparelho na garantia, nunca é a mesma de quando ele sai satisfeito que o aparelho foi consertado, né? A cara do cliente não é a mesma. E a cada retorno, a cara dele vai ficando pior, né? Ele já não era muito bonitinho quando veio a primeira vez, vai ficando mais feio a cada dia. Então a gente tem que pensar em maneiras de evitar que certos problemas aconteçam, tá? Um deles é checar o Ripple da fonte. Mas, professor, o osciloscópio custa caro? Não? Tá, o osciloscópio realmente não é das ferramentas mais baratas, nós sabemos disso. Porém, muitos de vocês são vizinhos, são conhecidos há muitos anos, são amigos de infância. Por que não se juntar 3, 4 e comprar um osciloscópio e usar cada um da maneira... Você não vai usar o osciloscópio em 5 minutos. Você vai usar o osciloscópio uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não é toda hora que você usa o osciloscópio para achar um defeito. Tá? Então, se um grupo se reúne, faz uma vaquinha, compra um osciloscópio, vocês podem trabalhar. Ô, fulano, traz para cá que estamos usando hoje. Ciclano, leva para lá. E assim funciona. É uma questão de se entrar em acordo para todo mundo poder se ajudar. Tá? Fica essa ideia. Perguntas até aqui? Nada a declarar? Bom, como é que se faz um reset numa televisão? Isso vai variar muito de acordo com marca e modelo. Não dá para você faz assim. Não existe. Você vai fazer aí, meu filho? Vai dar vassourada em quem aí, meu filho? Vai dar vassourada em quem aí? Depende, né? Em alguns aparelhos, como por exemplo LG, em LG será comum vocês encontrarem na placa principal, a chamada main unit do televisor, uma teclinha touch. Uma teclinha touch
quê? Para resetar a EPROM, que é ligada ao micro do televisor, tá? Então você vai em vários televisores LG. Nas outras marcas não é comum de você ter essa teclinha touch na main unit, não, mas LG a grande maioria tem. Então é uma forma de você resetar o equipamento, tá? Só que tem um detalhe, o reset, no caso das LG em específico, feito por aquela tecla touch, ele só reseta a EPROM NVM. A EPROM está ligada no micro, tá? A LG, em muitos casos, ela precisa de um reset na flash, em cima do software. Ela precisa reinicializar o software. O software não está na EPROM. O software está gravado na memória flash do televisor, tá? Nos LG em especial, certo? Se você quiser dar um reset no aparelho, tem que ser com esse camarada aqui, tá? Remoto de serviço da LG. Quem já tem remoto de serviço da LG aí? Pode alugar para os outros, tá vendo? Já pode ganhar um dinheiro alugando para quem não tem. Isso aqui não é um simples controle remoto, tá? Isso é uma ferramenta. É como se fosse o ferro de soldar do técnico, um multiteste para determinadas situações. Se você não tem um remoto desse, muita coisa no aparelho LG que você resolveria simplesmente apertando uma tecla do remoto, se você não tem ele, tá? Você muitas vezes tem que trocar a placa principal inteira do aparelho por causa disso. Certo? Então, é outro item que tem que se investir. O remoto de serviço da LG nós conseguimos comprar. Existem alguns autorizados e alguns importadores que têm esse remoto para vender. Ele não é igual cabeça de bacalhau, como a gente costuma dizer, que é uma coisa que você sabe que existe, mas nunca viu. Porque o bacalhau vem sempre sem a cabeça, né? Ele existe e você consegue comprar, tá? E como é que eu vou resetar um televisor LG usando um remoto desse? Qualquer uma das duas versões, sendo que hoje você só compra essa daqui, tá? Essa versão aqui é a versão antiga do remoto. Pode até ser que alguém que tem estoque antigo ainda tenha desse, tá? Mas hoje em dia normalmente você só consegue comprar esse. Qual é a diferença de um para o outro? O formato. A diferença de um para o outro é o formato. Esse aqui tem mais teclas. A única diferença real, funcional, é que nesse daqui você quer ir direto para HDMI 3 sem ter que passar pelo 1, sem ter que passar pelo 2. Então ele tem um botãozinho aqui, HDMI 3. Você aperta, ela vai direto para aquela função HDMI 3. Eu quero voltar do HDMI 3 para o AV1. Eu aperto o AV1 direto, ele volta direto para o AV1. Não tem que ir lá no Source e trocar a opção de função. A única diferença desse para esse é que esse aqui não faz isso. Esse aqui faz. Você pode trocar as funções de entrada de sinal direto para que você quer ir. Esse aqui você não faz. Fora isso, todos têm o mesmo funcionamento. E tem uma teclinha chamada In-Stop. Essa tecla In-Stop é a tecla que reseta a memória flash do TV. Então, vários defeitos que televisores LG apresentam, comumente, depois que você repara a fonte, o televisor vem com defeito de fonte, capacitor estufado, a televisão não liga, você trocou os capacitores, colocou na tomada, a televisão ligou, você descobre que não pega canal digital, a televisão está toda vermelha, está toda listrada. Existe uma deficiência no funcionamento do aparelho. Pode até ser imagem para baixo também. E essa deficiência ocorreu devido ao ripple que a fonte começou a gerar. Porque nós sabemos muito bem que o cliente, enquanto a TV suspira, enquanto o pulso ainda pulsa, o cara não chama o técnico. Então ele descobre, por exemplo, que ele liga a televisão, quando ele comprou ela, ele ligava em 15 segundos a tela estava acesa. Ela começa a levar 1 minuto, começa a levar 5 minutos, aí ele descobre que ele liga, o LED lá fica piscando um tempão, aí depois de 5 minutos ela acende. Acendeu, está funcionando, ele vai assistir televisão. Isso normalmente a tendência é esse tempo ir aumentando. Ele descobre que para ver a novela das 8 ele tem que ligar a TV às 6 da tarde, aí às 8 ela está ligada. Só que vai chegar um determinado momento em que ela não liga mais. Aí ele chega, já parou de repente.
A história sempre é a mesma, tá? Você descobre que a fonte está ruim, você faz o reparo, troca o que tiver que trocar na fonte, voltou a funcionar, você descobre que a TV está vermelha, colega lá embaixo, cabeça para baixo, está todo mundo listrado, está batendo 358, que é coisa que a TV LCD não faz. E isso aconteceu por quê? Devido ao ripple gerado pela falha de filtragem, alterou alguma coisa no software. Que na LG, em 80% dos casos, ou até mais, você vai na teclinha em stop do remoto de serviço, aperta ela, a televisão desliga, quando você ligar de novo, ela está perfeita. Voltou para aquele padrão inicial, vai pedir para ajustar a hora, relógio, idioma, etc, mas com imagem perfeita, tá? Agora, se você não tiver um remoto desse, eu vou apertar a teclinha lá da placa main, que o senhor falou no início. Só que a teclinha da placa main não reseta a flash, ela reseta a EEPROM. Se tiver corrompido dentro da flash, você pode apertar a teclinha quantas vezes você quiser, não vai resolver o seu problema, tá? Você só reseta o aparelho LG totalmente com o remoto desse daqui, tá? Então tenha em mente que para LG, pelo menos para a gente lá no Rio, é o aparelho que mais aparece para consertar, ela e a Samsung. Isso, claro, muda um pouquinho de uma região para outra, mas eu imagino que aqui não seja muito diferente, tá? Sem isso aqui você vai ter bem mais trabalho, vai ganhar menos no final da história, porque por caso você não tem isso, vai ter que trocar a main do aparelho para poder resolver. E com ele você pode solucionar vários problemas no televisor LG, tá? E professor, das outras marcas, onde é que eu encontro o remoto de serviço das outras marcas? Não encontra. Tá? Primeiro, as outras marcas não têm remoto de serviço, à exceção da Samsung. A Samsung possui também um remoto de serviço, que normalmente quem é do posto autorizado Samsung vai jurar para você de pé junto que não existe, tá? Mas existe. Eu já estive com um remoto desse nas mãos, tá? Só que o remoto de serviço da Samsung, ele é igual cabeça de bacalhau. Você sabe que tem, mas ninguém vê. Não existe a venda. A Samsung só manda um para alguns postos autorizados maiores. Aquele posto autorizado pequenininho, se precisar vai ter que ir no posto grande pegar emprestado para poder utilizar. E muitas vezes, mesmo o posto grande, ele precisa, tem que ligar para a Samsung manda, e depois tem que usar, tem que devolver para a Samsung esse remoto de serviço, tá? Então, remotos de serviço existem para LG e existe disponível para venda. Existe para Samsung, não tem disponível para venda. Antes que alguém faça a besteira que eu fiz, aviso. Você se entrar lá na internet, for lá naquele site do eBay, você vai encontrar remoto de serviço da Samsung sendo vendido lá na Europa. Tem vários sites, várias empresas que vendem no eBay, todas as empresas lá da Europa que vendem um remoto de serviço Samsung. Eu comprei um de um cara de Londres, lá da Inglaterra. Recebi, custou de 45 a 55 dólares. Chegou bonitinho. Não funciona, a não ser como controle remoto comum. Por quê? O cara enganou o senhor? Não, ele não me enganou, é um remoto de serviço. Só que os televisores Samsung feitos para a Europa e para a Ásia usam um tipo de remoto de serviço. Eles foram produzidos com um software que reconhece um determinado tipo de remoto de serviço. Os televisores Samsung feitos para os Estados Unidos e para a América Latina em geral foram feitos para reconhecer um outro remoto de serviço que não é o europeu. Então, se você encontrar no eBay um remoto pequenininho, não compre, porque ele só vai servir você trocar de canal e aumentar e diminuir o volume da televisão, tá? Ele não acessa o modo serviço dos nossos televisores, tá? Então vocês vão ouvir falar no remoto de serviço Samsung, mas vocês não vão ter acesso a ele a não ser que alguém trabalhe em um posto autorizado Samsung, tá? Eu estou tentando conseguir um remoto
remoto de serviço da Samsung. Conseguindo clonar esse remoto, eu vou depois passar essa informação para o Mário, e o Mário poderá, se der certo, o Mário vai passar a deixa para vender para vocês. Tá? Mas é uma coisa que ainda está em estudos e até o meio do ano vocês vão ter uma resposta em relação a isso. Mas, professor, qual é a utilidade do remoto de serviço da Samsung para ser tão importante você tentar clonar o remoto, importar o remoto? A vantagem do remoto de serviço da Samsung é que determinadas coisas que você precisa fazer no televisor Samsung, sem o remoto de serviço, você também não vai fazer. E tem coisas que não tem como fazer de jeito nenhum sem ele. Nem trocando a placa principal do aparelho onde está o software. Inclusive, um dos problemas que você precisa do remoto de serviço da Samsung é: você pegou o televisor Samsung, vamos dizer que caiu um raio nas proximidades, torrou a placa principal do aparelho. Tá? Não tem como resolver, está tudo chamuscado. Você comprou a placa principal do aparelho, botou no televisor, ele ligou, imagem perfeita, de cabeça para baixo. Imagem perfeita, de cabeça para baixo. Você tem duas soluções: ou você convence o cliente a virar a TV ao contrário, tá? Ou você consegue um remoto de serviço para poder ajustar o TV. Ah, eu vou pedir outra main, vai vir de coisa para baixo do mesmo jeito. Todas que você trocar, vem de cabeça para baixo do mesmo jeito. Existe uma opção dentro do modo serviço do televisor chamada HS ou H-Flip. Essa opção H-Flip é que inverte a imagem, tá? Na LG também tem isso, só que na LG, até com o remoto do usuário, você entra no modo serviço e consegue chegar na função que coloca a imagem na posição certa. Na Samsung não. Se você pegar o remoto do usuário da Samsung e digitar o código para entrar em modo serviço, alguém sabe qual é o código de modo serviço da Samsung? Quem é que sabe? Multi 182 Power. Televisor de stand-by, Multi 182 Power, a TV entra em modo de serviço. Só que tem um pequeno detalhe: ela não mostra todas as telas de serviço que o aparelho possui. Tá? Se você pegar o remoto do usuário, Multi 182 Power, ela entra em modo de serviço. A opção que você precisa chegar para girar a imagem não aparece quando você usa o remoto do usuário. Só você deu sorte, porque normalmente não aparece, tá? Aqui normalmente a tela que tem a opção, ela não aparece quando você entra em modo de serviço com o remoto do usuário. Ela só aparece se você entrar em modo de serviço com o remoto de serviço. Praticamente a quantidade de telas e de opções que aparecem quando você entra com o remoto de serviço é o dobro ou mais do que quando você entra com o remoto do usuário. E justamente para você desvirar a tela, está dentro das opções que só aparecem com o remoto de serviço. Tá? Então, por um desses motivos é que eu estou tentando ver se eu consigo clonar um remoto de serviço da Samsung para a gente poder disponibilizar para o pessoal poder adquirir e solucionar alguns problemas e não ficar preso a ter que levar a televisão do seu cliente na Samsung para que lá alguém vá fazer o serviço para você. Falha. A Sharp fabricou uns controles remotos na época de cassete. Sim. É justamente o que eu estou tentando. O problema não é você conseguir o controle que copia. O problema é você conseguir o remoto de serviço para poder gerar informação. Tá? Esse é que é o problema. Porque, como eu falei, a maioria do pessoal da rede autorizada, se você perguntar, diz que é mentira, que não existe, que nunca viram, que não sabe o que é. Tá? Já para se
livrar de você. Ele existe, eu já vi, eu tive com ele na mão, tá? Mas a ordem é dizer que não tem. Para limitar a coisa, somente é o posto autorizado. Mas até o meio do ano eu vou ter uma solução disso aí para vocês, com certeza. Perguntas? Bom, aqui só para... Oi? O DLG tem para vender. R$100 na moto. Mas olha só, o Samsung sem copiado não vai ser menos que isso também não. O Samsung não vai ser mais menos que isso não, porque o trabalho que dá para conseguir não é muito fácil não. Vale. Só essas duas que tem. Tá? Só essas duas que tem. No caso da Samsung, com o remoto do usuário, você Multi 82 Power, a função de reset é essa aqui, ó. Aperta Factory Mode e você reseta o aparelho. Inclusive, em algumas situações que você troca a placa Tecom ou troca a placa main e a imagem vem negativa, é toda multicolorida, certo? Mas a placa era nova e você tinha certeza que o defeito era naquela placa. Antes de você condenar a placa e reclamar com quem te vendeu a placa, reseta o aparelho, tá? Samsung tem acontecido muito de você trocar Tecom, não tinha imagem, era toda lavada, você troca Tecom, a imagem aparece negativa, as cores todas trocadas como negativo de fotografia. Aí o cara vai reclamar que a Tecom está com defeito, ou trocou a main está com defeito. Antes de reclamar, reseta o aparelho, tá? Muitas vezes o reset faz com que as placas main e Tecom conversem uma com a outra e o sintoma que você estava visualizando era apenas falta de comunicação entre as duas, tá? Aqui tem o da Philco Britânia, tá? Isso aqui está no CD que você recebeu, eu não vou ficar lendo tudo que está escrito aqui, porque não tem lógica, certo? O menu da Philco Britânia é um menuzinho, inclusive, chato. De certo modo, eu acho muito mais interessante um menu complicado, com N procedimentos para você conseguir entrar no modo de serviço, que um, por exemplo, como o da LG, que você com o remoto do usuário, você aperta menu do remoto, menu da televisão e a TV entra em modo de serviço. E se você demora na casa do cliente, ele vê como é que você fez. Você entrou no modo de serviço com o remoto do usuário, resetou o aparelho, funcionou, você foi embora. Quando você virar a esquina, ele vai fazer a mesma coisa, que obviamente vai gerar o quê? Um outro defeito no televisor. E aqui ele vai chamar você para perturbar você. Então, por isso também o remoto de serviço da LG é muito útil, porque ele é completamente diferente do remoto do usuário. O usuário não vai ter como acessar o modo de serviço de uma TV LG se ele vê você acessando com o remoto de serviço. Isso aqui tudo ainda é a continuação para você chegar lá no reset, tá? Que vai estar no Factory Option da Philco Britânia, tá? Resetar o sistema. Outras marcas onde você tem reset também são a OC, Sony, H-Booster, tá? Cada uma tem um procedimento diferente, certo? Philips tem dois procedimentos. Philips é importante você saber que é um aparelho que volta e meia você tem a necessidade de fazer a reset dele por causa do travamento no logotipo, tá? Os modelos mais antigos da Philips, você reseta pressionando canal menos e volume menos, segura os dois botões, coloca na tomada, conta 7 segundos e solta as teclas. Se o problema for relativo ao reset, o aparelho vai ligar e vai funcionar normalmente, tá? Isso nas versões mais antigas da Philips, as versões que eram feitas realmente pela Philips, tá? As versões mais novas, que já são feitas pela AOC, o reset é feito soltando o conector do teclado. Você solta o conector do teclado, que vai do teclado para a placa main, liga a TV na tomada, se ela resetar, ela deve ligar e mostrar a imagem. Passar do logotipo e mostrar a imagem. Mostrou a imagem, você desliga a TV, liga o teclado novamente, vê se ela obedece, se ela obedecer, você atualiza o software, tá? Então
Nos modelos mais antigos, esse é o procedimento. Modelos mais novos, esse é o procedimento. Mas, professor, como é que eu vou saber qual deles eu tenho que utilizar? Fácil, você usa um, se não der certo, você usa o outro. Não acontece nenhum tipo de dano se você tentar usar esse na que funciona com esse. E nem se você tentar fazer isso na que é resetada desse jeito. Dano nenhum vai acontecer, você só vai perder tempo. Só isso. Mas não existe nenhuma possibilidade de danificar alguma coisa porque eu tentei resetar assim e era para soltar o teclado. Ou porque eu soltei o teclado e era para resetar assim. Não vai acontecer nenhum tipo de dano, tá? É só perda de tempo. Tem um videozinho aqui que mostra. Opa, alô, alô, oi. Mostra mais ou menos, né? Deixa eu achar o teu. Tiramos o conector do teclado e vamos ligar a televisão. Nesse caso aqui, quando eu filmei esse caso aqui, o reset não resolveu o problema, tá? Você tirou lá uma coisa, vai ligar. Ela já está com o backlight aceso, mas não resetou, tá? Continua sem imagem. Tá? Quando o reset acontece, o que acontece ali? Aparece tela azul sem sinal, ou se tiver uma antena ligada, ela estiver naquele canal, vai aparecer a imagem do canal, ela vai funcionar normalmente, óbvio. Como está com o conector do teclado desligado, você não vai conseguir trocar de canal nem fazer nada com ela. Porque o conector do teclado também tem o sensor do remoto. Então, uma vez solto, você não faz nada com ela. Mas se o reset der certo, tá? Quando você vê ali, ela está com chuvisco, está sem sinal, não vai ficar grudada no logotipo da Philips, nem vai ficar com aquele fundo escuro como vocês visualizaram ali. Naquele caso ali, no momento da TV que eu tinha nas mãos, não deu certo o reset. E se não deu certo, professor, como é que o senhor resolveu o problema? Eu atualizei o software direto. Tá? Vão haver casos da Philips, então está grudada no logotipo Philips, você aplica o reset e ela não reseta, ela continua grudada no logotipo Philips. E aí o que se faz? Aí você tem que atualizar com um arquivo chamado PKG. É um arquivo para ressuscitar o software do equipamento. A Philips tem isso, a Philco Britânia também tem isso para os televisores dela, tá? Os da Philco, inclusive, eu tenho aqui nos CDs, se alguém quiser depois adquirir. O da Philips, se alguém tiver um problema desse, só falar com o nosso amigo Mário que ele resolve isso aí para vocês, tá? Ele tem como resolver e atualizar os televisores com esse arquivo PKG, que é um arquivo exclusivo da rede autorizada da Philips, tá? Mas nos casos, como desse vídeo que eu mostrei aqui para vocês, o reset não resolveu, o que eu faço? Vou entrar em desespero? Não. Você vai pegar um arquivo PKG de atualização para o modelo da sua televisão e vai atualizar ele a partir do standby. Tá? Esses televisores Philips, AOC, H-Booster, Philco Britânia, Toshiba, tá? Eles têm uma característica de que podem ser atualizados, você pode atualizar o software deles a partir do standby do televisor funcione. Se o televisor não funciona, não liga, não acende a tela, mas o LED de standby acende. Então, nesses casos, você pode pegar o arquivo de atualização, colocar no pendrive, colocar no televisor, ligar o televisor na tomada, no caso da Philips, colocou o pendrive e ligou na tomada. Se o televisor conseguir ler o pendrive, você vai ver que o LED de standby da TV
vai começar a piscar. Ele está piscando por quê? Porque ele está dizendo para você que ele está atualizando o software, ele está lendo o arquivo que está no pendrive. Tá? Depois de um certo tempo desse LED piscando, a tela acende e vai mostrar alguma mensagem que você vai ter que ler e acompanhar os passos que ele está mandando você fazer para terminar a atualização. Tá? Então, em Philips, Toshiba, AOC, Sony, H-Booster, Fico Britânia, esses aparelhos, em geral, você atualiza eles a partir do stand-by. Não é obrigatório que o TV esteja funcionando, esteja acendendo a tela para você poder fazer uma atualização. Porém, LG e Samsung, você não tem como atualizar desta maneira. LG e Samsung não atualizam software a partir de stand-by. Tá? Ou seja, eu tenho um televisor LG que gruda no logotipo da LG e dali não passa. Eu tenho um televisor Samsung que gruda no logotipo da Samsung e dali não passa. Não adianta você pegar uma atualização para o aparelho, espetar nele, ligar na tomada, porque ele não vai reconhecer o pendrive. O projeto desses equipamentos, tanto LG quanto Samsung, não prevê que o aparelho, a partir de stand-by, consiga ler o pendrive. Então, nessas duas marcas em específico, você só atualiza software se o televisor ligar e você conseguir acessar o menu do usuário para entrar em atualização dentro do menu. Tá? A outra opção, dos modelos que têm acesso à internet, se o usuário configurou o televisor para acessar a internet automaticamente quando ela é ligada, tá? Tanto Samsung quanto LG. Se o usuário tiver configurado a TV para acessar a internet quando ela é ligada, você pode dar sorte de, na sua oficina, você espetar o cabo de rede lá da internet, na entrada da internet da TV, ligar ela e torcer para que o cara tenha programado ela para isso, que automaticamente quando você ligar ela vai conectar na internet, ela pode se auto-atualizar. Só que isso é se o cliente tiver configurado ela para a internet e se ela estiver conseguindo fazer isso, tá? Se ela estiver conseguindo fazer isso, você pode dar sorte dela ir no site da LG, se você está vendo que ela está fazendo isso, mas ela se conectar ao site da LG e automaticamente buscar uma atualização para ela, tá? Mas nunca se conta com esse caso de que o cliente fez isso, até porque tem alguns modelos que não têm acesso à internet, tá? Então LG e Samsung, coloque na cabeça o seguinte: não dá para atualizar a partir do stand-by. LG e Samsung não dá para atualizar se ela estiver travada sem obedecer a comando. E o que eu faço? Aí você só tem a opção de tentar resetar o aparelho pelaquela teclinha touch, no caso das LG, trocar a memória NVMe para botar uma memória vazia e torcer que o problema do software seja da EEPROM, não da flash, ela vai voltar a funcionar. Ou, se você tiver um gravador de flash, tá? Você previamente ter copiado uma flash de um modelo igual bom, pegar a flash da TV que está com defeito, apagar ela, pegar os dados da flash boa, gravar nela e colocar ela de volta na televisão. A outra opção é trocar a main unit do aparelho, tá? Para LG e Samsung, tá? As opções de atualização são mais restritas, tá? Se o televisor está travado, você não consegue atualizar ele, só via internet se ela foi programada para isso, ou regravando a flash, trocando a EEPROM, ou na pior das hipóteses, tendo que trocar a main unit do equipamento, tá? Fiquem com isso em mente para não tentar perder tempo. Eu espetei o pendrive não está lendo, espetei o pendrive não está lendo, não vai ler nunca, porque LG e Samsung, se estiverem travadas, não leem o pendrive. Perguntas? Quem é 5.500? É o mesmo caso. Travou no logotipo, travada no logotipo? Não, isso é uma outra situação. Ligando e desligando é uma outra situação.
Samsung que aparece Smart TV e apaga, fica lá, que nem um pisca-pisca, Smart TV e apaga, não tem nada a ver com atualização normalmente, tá? Normalmente a maioria dos casos vem tempero, falha no backlight, tem LED queimado ou LED solto nos barramentos, por isso que ela fica acendendo e apagando. Falha no CI Scaler, ele pode estar com solda fria, ou pode ter superaquecido e está danificado. Se ele está superaquecido e está danificado, vai ter que trocar meio único, não tem jeito. Se ele tiver com solda fria, você pode tentar, se você tiver experiência com ressoldagem de VGA, ressoldar ele. Tá? Uma dica nessas Samsung que ficam aparecendo Smart, desligando, Smart, desliga, Smart, desliga, Smart, desliga, é você olhar na main, pela parte de trás, onde fica aquele integrado grandão, que é o Scaler, se a placa está toda escurecida. Se a placa estiver toda escurecida, 90% de chance do Scaler está com defeito. E ele está causando esse tipo de problema. Certo? E aí, já que você tocou no assunto, professor, peguei uma televisão que estava Smart, vi que estava tudo escurecido, troquei a main, funcionou. Se você mandar a TV para casa do cliente, ela provavelmente vai durar no máximo o mesmo tempo de vida que ela durou até dar esse defeito. Porque o CI aquece muito, o CI Scaler aquece muito, porque é um integrado que processa toda a informação de som e imagem do televisor, como se fosse um CMTAG de um DVD, processando toda a informação do disco. Ele aquece muito e o fabricante, não me perguntem por quê, não colocou um dissipador de calor nele. Então, aquece mais ainda. Solução, inclusive essa solução a ideia foi dada por um rapaz que frequenta um dos fóruns de eletrônica que existe na internet, do qual eu participo, e é uma solução bastante interessante. Os televisores, em geral, esses Smart, são todos TVs de LED, são TVs fininhos, tá? Solução, pegar aquelas borrachinhas condutoras de calor, popularmente conhecidas como chocolate, umas borrachinhas quadradas meio grudentas que tem nas televisões, tá? TV de plástico tem um monte daquilo ali. Pega um chocolate daquele, calcula a distância que o CI fica da tampa, que não é muito, porque a TV tem 1 centímetro de espessura no máximo, calcula 1 milímetrozinho a mais de altura do chocolate, cola o chocolate em cima do Scaler, depois aparafusa a tampa. Por quê? O chocolate é uma borracha condutora de calor, é uma borracha transmissora de calor. O calor do corpo do integrado vai passar para a borracha. Como a tampa do TV de metal está encostada na borracha, a borracha vai transferir o calor para a tampa, que vai ser um baita de dissipador de calor para aquele integrado. Você vai conseguir fazer o quê? Você vai reduzir a temperatura do CI em funcionamento, consequentemente você vai aumentar proporcionalmente a vida útil do equipamento, evitando que daqui a um ano e meio ele venha a dar o mesmo tipo de defeito, tá? É uma dica bastante interessante. A gente costumava usar muito, pegar um cooler, um ventiladorzinho daqueles que usam em laptop, que é bem pequenininho, e instalar em cima do Scaler. Também dá certo. Tem os coolers bem fininhos que você consegue colocar. Só que o ventiladorzinho, ele faz barulho. Tá? Se o cliente for aquele cliente que tem famoso ouvido de tuberculoso, que escuta qualquer tipo de ruído, de madrugada ele vendo o filme, consequentemente ele vai te ligar 1h da manhã para dizer que a televisão dele tem um monte de abelha dentro. E você não quer que aconteça isso. Então a ideia do chocolate, que esse garoto postula na internet, é muito interessante, porque você transforma a tampa da TV num dissipador de calor, porque ela é de metal, tá? E não tem problema do barulho, e o cooler pode gerar uma reclamação do cliente. E você aumenta a vida útil do equipamento com isso, tá? Então fica essa dica. Deixa de ganhar mais dinheiro. Não, olha só, deixa de ganhar mais dinheiro é relativo. Eu costumo pensar da seguinte maneira: o cliente satisfeito que o aparelho dele não deu mais defeito, ele não tem só aquele aparelho em casa. Miseravelmente ele tem um ovinho de dinossauro em cima da geladeira da cozinha, que é aquele gravadorzinho, rádio gravador para CD.
sinceramente, tem um negócio aqui. Mas geralmente ele tem mais uma televisão, tem uma TV no quarto da empregada, ele tem um vizinho, ou vários vizinhos, ele tem tio, irmão, primo, padrinho, avô, bisavô. Tá? Mas isso aí é o pensamento de cada um, né? É aquela história que vai recomendar qual TV para o cliente. A que dá mais defeito ou a que dá menos defeito. Aí vai recomendar a que dá mais defeito. Aí o cara compra a TV que você recomendou, que ele dá mais defeito. 6 meses de uso, deu defeito. Está na garantia de graça, ninguém reclama se for de graça. O cara leva para a garantia, tá resolvido. 1 ano e 2 meses depois ela saiu da garantia, deu defeito. Ela chamou você. Você consertou. 6 meses depois ela deu outro defeito, ele trocou de técnico. O que vai acontecer é isso. Pô, o cara indicou a TV que era boa. Já está no 3º defeito em menos de 2 anos. O defeito de quem? Da televisão, não é do técnico. Ele vai trocar de técnico. Mas isso aí é um pensamento meu. Cada um tem direito a raciocinar da sua maneira. Tá?